Curso Sempre. Inteligência em concursos. Indagado sobre o número de processos. Olha que legal isso aqui, que ficou uma história. Né? Um técnico judiciário que gostava muito de matemática respondeu: o número de processos que arquivei é igual a 12,25 ao quadrado, menos, se o chefe for advogado, manda ele embora na hora. Né? Vai embora. Chamando o X o total de processo, o que ele quer? Pessoal, não vai levar o... Não está errado, mas demora muito ficar fazendo 12,25 vezes 12,25 menos 10,25. Né? Não. Bom. O produto de uma soma por uma diferença considera-se o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, você acabou de receber isso daqui. Ah, peraí, Ricardo, então esse é o primeiro, aquele é o segundo. Sim? Então eu vou somar os dois e fazer a diferença entre os dois, que é a mesma coisa. Como assim? 12,25 é o nosso A, tudo bem? E 10,25 é o nosso B. Então eu vou somar os dois. 12,25 mais 10,25... A mais B, tudo bem? Multiplicados pela diferença entre os dois. 12,25 menos 10,25. Sim ou não? A menos B. Aquilo que está escrito em branco é exatamente aquilo que está escrito aqui. Quanto que dá a sominha aqui? R$12,25 uma pinga e 10,25 rolo mops. Quanto dá? 22 e? R$22,50. Se falar em pinga, vocês fazem a conta. Né? E 12,25 menos 10,25. Quanto sobrou de moedinha para tomar uma branquinha lá na esquina de casa? R$2. Vezes 2. Quanto dá isso, gente? Mas só não vai errar aqui agora, né? Tá? 40 aí? 45. 22,50 cada X salada. Né? Pronto. Tem resposta aí? Tem. Letra E. O X é maior do que quanto? Ah, então tá. Porque é 45. Letra E, né? Tudo bem, pessoal? Mais um aí que você teve que usar o... Tá joia? Manhã agradável, né? Joia. Muito bem. Voltando então. Cadê você? Não, vá lá no 27, por favor. 27, primeiro. Muito bem. Olha só uma coisa. Posso continuar? Tá tudo bem com vocês? Vocês entenderam isso que eu fiz aqui? Olha para mim. Entenderam isso aqui? Vocês já fizeram o quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vocês fizeram o quadrado de uma diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado. Tá tudo bem? E vocês fizeram agora o produto da soma pela diferença. Então, quando você observar algum exercício da prova, ou sei lá, qualquer um que você venha fazer, que tem uma diferença entre quadrados, tenta lembrar desta propriedadezinha, deste produto notável aqui, ó. Ah, professor, mas eu vou elevar o quadrado e depois eu vou elevar o quadrado outro, eu acho mais fácil. Tá bom, você vai demorar mais, mas a resposta é a mesma. Tudo bem? É que é muito mais simples você, se eu olhar para isso daqui e pensar, soma os dois e diminuo os dois e multiplico os dois. Fica mais rápido. Você precisa de tempo, né, para a tua prova. Tá joia? Tudo bem? Bacana? Então nós vamos agora para mais uma partezinha específica aqui da nossa aula da manhã de hoje. O MMC e o MDC. O MMC você já sabe como é que é, né?
Legal, não é isso? Só que ele contextualiza em alguns exercícios. Como que contextualiza? Por exemplo, partida de trem em diversos horários, horários diferentes. Tudo bem? Viagem de 2, 3 pessoas em tempos diferentes, onde vai ter um determinado encontro. Joia? Professor dando aula aqui no curso, eu dou aula de 2 em 2 dias, a bicha do França dá aula de 3 em 3 dias. O outro professor dá aula de 5 em 5 dias. Quando nós vamos nos encontrar aqui? Bacana? O ônibus lá sai do Pinheirinho, lá do terminal do Pinheirinho, de 10 em 10 minutos. O do Santa Cândida sai de 15 em 15 minutos. Quando que eles vão se encontrar lá no terminal tal, enfim. Plantão médico, plantão de técnicos, sei lá, enfim. Então, esse tipo de exercício, né, é MMC. Por que MMC? O que significa, na verdade, o mínimo múltiplo comum? Se eu dou aula aqui de 2 em 2 dias, e quando se fala mínimo múltiplo comum, você está falando de múltiplos, tabuada, né? 2, no dia 4, no dia 6, no dia 8, sim ou não? Aí outro professor dá aula de 5 em 5 dias aqui. 5, 10, 15, aqui 10, né? Até ia colocar, mas enfim. Quando que a gente vai se encontrar? A cada 10 dias nós vamos nos encontrar aqui. Considerando a data de hoje, uma data 1, por exemplo. Né? Hoje é dia 1º. Bacana? Ou dia 0, sei lá, em horário, seja o que for. Por isso é MMC. O encontro, né? Nós vamos nos encontrar aqui de 10 em 10 dias. Então, no dia 10 nós vamos nos encontrar, ou se hoje for dia 13, nós vamos nos encontrar no dia 23, né? De 10 em 10 dias nós vamos nos encontrar. Então, é clássico esse tipo de exercício de MMC, que diz o caso, acho que é de uma viagem, se não me engano, 27, né? Acho que é isso, é uma viagem, né? Em que ele fala que 3 diretores regionais, eles viajam regularmente para Brasília. Um viaja de 12 em 12 dias, o outro de 10 em 10 dias, e um terceiro de 8 em 8 dias. Se hoje eles viajam juntos, então voltarão a viajar juntos novamente em quanto tempo? MMC. Tudo bem? Então tem outro aí de partida de trem aí também, enfim. Então vamos lá, como que eu faço o MMC? Você vai ficar fazendo isso aqui? Não, você já sabe, né? Que você vai pegar 90, qual que é o valor aqui? 12, 10 e 8, né? 12, 10 e 8. Bacana? Dá por quanto? Dá por 2, dá 6, dá 5, dá 4, dá por 2 de novo, dá 3, dá 5, dá 2. Bacana? 2, 3 e 5 são primos, olhando aqui? Então, 2, 3 e 5. Ó, 2, 3 e 5. Pronto. 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? Ó a conta, né? 8, né? Quanto que é 8 vezes 15? 3 vezes 5, 15. Né? Então dá quanto? 100 e? Então daqui a 120 dias, eles vão viajar juntos novamente. Tá? Para resolver essa questão, é só fazer o MMC? Sim, acabou. As outras questões são similares? Similares. Ele muda o contexto, né? Assim. Mesma coisa. Não é fofinho isso aqui? Mas, gente, é isso. Só que o problema é que o cara pega um exercício desse. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou achar o dia, né? Tá bom? Vamos lá. Que dá no caso letra A, né? Isso? Tá? Vem aqui comigo. Não. Volta aqui na página 4. Ele começa lá no final da 4, é o 19. Calma aí que temos mais uma surpresa ainda. Calma aí. Não é bem assim.
Bom, aqui nós estávamos falando de dias. Tudo bem? Veja o que acontece agora. Suponha que às 5h30 de um certo dia, 2 trens da Companhia Metropolitana de São Paulo partiram simultaneamente de um terminal T lá, no mesmo terminal. E seguiram por linhas diferentes. Considerando que a cada 78 minutos, da partida dos trens, um deles retorna a T, enquanto que o outro o faz a cada 84 minutos. Ele quer saber, então, nesse dia, ambos se encontraram novamente no terminal T, que horas? Ai, meu Deus. MMC. Então, procure trabalhar com minutos, tudo bem? E depois de minutos, você passa para hora. 2h15, sei lá, 3h30. Então, sempre, procure sempre trabalhar na menor unidade. Trabalhar com minuto. E não trabalhar com hora e minuto. Ah, como que eu vou perceber isso? Na hora da prova você vai pegar e vai ver se as tuas alternativas têm só hora. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Trabalha com hora que não vai ter problema. Preste atenção. Tem 1 hora e tem 1 minuto. Trabalha com minuto, porque é mais fácil você sair dos minutos e ir para a hora. Legal? Se tiver hora, minuto e segundo, trabalha com segundo. Se tiver minuto e segundo, trabalha com segundo. É mais fácil sair da menor unidade temporal e ir para a maior. É mais rápido para você, né, assimilar isso daí. Você vai ver isso em regra de 3 bastante. Transforma-se tudo em minutos e trabalha, no final transforma para hora e minuto. Tá joia? Então procure trabalhar na menor unidade. Eu não quero, professor. Acontece que tem alguns que caem em dízima periódica e você não pode fazer conta com dízima periódica. Tá bom? É só uma dica. Não, eu não quero, eu quero trabalhar com. Então tá bom. Eu gosto de sofrer, tá bom? Eu sempre tem, né? Aqueles caras que gostam de sofrer. Tá, então vamos tirar o mínimo aqui do 78 e 84. Que hora que saiu aqui o bonito aqui? 5h30? Então no número 19, ambos partiram às 5 horas e 30 minutos da manhã, né? Beleza. Então aqui é a saída dos 2 trens. O primeiro sai e o segundo sai no mesmo instante. O outro retorna a cada 78 e o outro a cada 84. Tá? Vamos tirar o mínimo? Vamos não. Pode fazer o mínimo. 78 e 84 para vocês. Vai lá. Boa sorte, Jesus te ama. Vocês me ajudem aqui que eu não sei fazer. Dá por 2? Beleza. Beleza aí? Dá por 3. 7 e 13 são primos? Então, 7 e 13. Beleza. 1092 o quê? Minutos. Então, 1092 minutos, você vai transformar em horas, né? Sim? Legal, né? Então vamos lá. Quanto? Olha que legal, gente. Vocês estão bem, hein? Aí. Sobra quanto? 49? 43? 59? 49. Obrigado. Legal. 8. Pronto. Sobra quanto? Beleza. Para aqui. Então são 18 horas e 12 minutos. 18 horas e 12 minutos. Então você vai somar 18 horas e 12 minutos. Então 5 e meia, né?
5 horas e 30. Você vai somar 18. O cara erra na soma aqui agora, né? Aí 12 minutos. Sim? Então tá, que hora que eles vão se encontrar? Isso, às 23, né? E 42 minutos. Bacana? Partida de trem, encontro de satélites. Esses dias eu peguei encontro de satélite, não sei o quê. Né? Mesma coisa. Tudo MMC. Beleza? Plantão. Quando que eles se encontravam lá? Acho que é Vitor e Valentina, eles se encontravam quando? Né? Então, sempre o MMC. Tá? Então, trabalhar cuidado com a relação de tempo que você tem ali, se é minutos, se é hora, dias, né? Anos, tem um aqui de anos para você fazer depois. Legal? Isso é bem simples. Beleza? Chuchu? Então, tá bom. Então, olha só. Ali na página... Deixa eu voltar aqui, por favor. Na página 4, o exercício 17 que eu tirei de uma prova agora há pouco tempo. Vamos ver? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Todo mundo aqui já sabe, lembrou do MMC, bacana? Então tá, então agora vamos ver o que acontece nesse exercício aqui. Em um armário, número 17, em um armário que tem 25 prateleiras vazias, devem ser acomodados todos os 456 impressos de um lote. 168 do tipo A e 288 de um tipo B. Incumbido de executar essa tarefa, um auxiliar recebeu as seguintes instruções. Primeira, em cada prateleira deve ficar um único tipo de impresso, só do A ou só do B. Todas as prateleiras devem ser usadas e devem conter o mesmo número de impressos. E agora vem a sacada geral. Deve ser usada a menor quantidade possível de prateleiras. E aí, gente? Não é MMC, é o quê? MDC. Se eu quiser formar grupos nessa sala, de homens e mulheres, e que eu tenha, o maior número de pessoas aqui, o maior número de pessoas de um grupo, eu tenho que fazer um máximo divisor comum. Quanto mais gente, menos grupo eu vou formar aqui, sim ou não? Né? Quanto mais mulheres num determinado grupo, menos grupos eu vou ter. Então ele sempre vai colocar, e você deve prestar atenção, na seguinte informação. Deve ser usada a menor quantidade possível de prateleiras, ou seja, a maior quantidade possível de impressos, que está implícito no exercício aqui da leitura dada. Se eu tenho que usar menos prateleiras, eu tenho que colocar mais impressos nela, sim ou não? Óbvio, né? Então a ideia central aqui é o tal do MDC, o máximo divisor comum. Joia? Então como que se faz o MDC? Você vai utilizar aqui, pessoal, ó, geralmente eu uso essa técnica aqui que é bem rápida, tá? Mas tem outras maneiras aí e tal, se você quiser utilizar. Quantos impressos, só um pouquinho, deixa eu pegar as informações aí que eu esqueci o número, os valores. Deixa as 25 prateleiras por último. Não vai me fazer MDC de prateleira, né? Você não pode agrupar as prateleiras, né? Tem que agrupar os impressos. Então você tem 168 do A, ó, número 17. 168 do A e 288 do B. Bacana? Dá por 2. No MMC você faz junto, no MDC você faz o quê? Separado. Tá legal? Só não vai errar por 2. Joia? Então vamos lá. Aqui.
Dá por 2? Vocês têm que me ajudar porque eu não sei dividir por 2. 82? Ah, 84. Dá por 2? Tudo bem. Dá por 2? Dá por 2? Dá. 2,5, 10,5. Né? Não. Por 3? Dá 7. Dá por 7. Então aqui você não multiplica, senhores. Você escreve na forma de potência. 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. 2 ao cubo vezes 3 vezes 7. Tudo bem até aí, não? MMC era junto, você multiplicava e pau na viola. Aqui não, faz separado e deixa em forma de potência. Bacana? Agora lá, 288. Dá por 2? Então começa aquela lenga-lenga, né? Dá por 2, 100 e... Dá por 2 de novo? Dá, não? Dá? Então tá. 77? 72, 77. Decidam lá para eu poder... 77. Vocês estão cuidado que esse troço. 72, né, gente? 144. 77. 77 dá 154. Meu Deus, que medo que deu agora. 72. Dá por 2. 36. Pode ser 36? Ah, não. Vou conferir aí, né? Dá por 2 de novo? Beleza, gente. Dá por 2. Dá por 3. Dá por 3. Não, tudo bem aí? Então tá bom. O que nós temos de resposta? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é o 2 na quinta. Vezes o quê? Muito bem, pessoal. É isso daí. Legal. Quando você quer o máximo divisor comum, você vai pensar da seguinte forma. O MDC de 168 e 288 deve ser feito. Se é comum, lembra do comum. Lembra do comum. Tem que estar as bases, ou a base, deve estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, quantos houver. Tudo bem? Qual é a base que está no primeiro e no segundo ao mesmo tempo? 2 está lá e o 3 também. Então é 2 e 3. Ó, 2 e 3. Tudo bem? Qual é o menor expoente do 2? Então é o 3. Menor expoente. Menor expoente. Qual é o menor expoente do 3? Aqui não tem nada, né? Tal, mas é 1, né? Tá? Aqui. Tudo bem até aí, não? Então é 1. 2 ao cubo é 8. Vezes 3, 24. Esse é o MDC entre esses dois números, o máximo divisor comum, o maior divisor comum para os dois. Bom, então espera um pouquinho, antes de a gente passar para a segunda fase, vocês entenderam como é que funciona? Tira separado, né? Decompõe separado, tudo bem? Pega as bases que são iguais, às vezes tem 3, tem 4, põe lá, tudo bem? Geralmente são 2, né? Esse tipo de trabalho aqui são 2. E pega sempre o menor expoente. Bacana? Então este é o máximo divisor comum. Tá? Então agora você vai pegar e vai fazer o seguinte. Se ele é o máximo divisor comum, você tem que dividir 168 por quanto? Por 24. E 288 por 24. Então nós vamos ter aqui um valor e outro valor. Por favor, preciso saber os dois valores para você entender o que é isso. O de cima dá quanto e o de baixo dá quanto? 168 por 24 e 1288 por
24. Conseguiu fechar lá? Conseguiu fazer? Tu não fez? Hã? Ah, você está fazendo. Deu? Deu? Quanto é o primeiro aqui, gente? 7. Muito bem, 7. E o segundo? 12. Muito bem. Tá tudo bem até aí, não? Bacana. O que significa isso? Impressos aqui é do tipo A e impressos aqui é do tipo B. Eu tenho, vamos falar de caixa? Tudo bem? Pode ser? Eu tenho aqui quantas caixas do impresso tipo A? 7. Com quantos impressos em cada caixa? 24. Então observe que tem a mesma quantidade de impressos em cada caixa. Tudo bem? Para A e para B. Só que aqui eu tenho 7 caixas e aqui eu tenho 12 caixas. Eu tenho 19 caixas no total, 7 de uma e 12 da outra, mas com a mesma quantidade de impressos de A e de B. Percebeu? Aqui eu tenho 12 caixas com 24 impressos cada uma, tudo bem? Do tal do impresso B. Legal? Bom, o que o cara quer aqui? Então vamos ver aqui. Então agora você já sabe quanto você tem, quantas caixas são, quantos impressos, sei lá, enfim. Vamos ver o que ele fala aqui. Quantas prateleiras são? São 25 prateleiras. Tudo bem? Ele fala assim, serão, nessas condições é correto afirmar, ou seja, o cara tem que fazer exercício completo para poder fechar, né? Tá? Serão usadas apenas 20 prateleiras. Não vão ser usadas 20 prateleiras, vão ser usadas quantas? 19 prateleiras. Porque ele fala no enunciado, né? Todas as prateleiras a serem usadas devem conter o mesmo número de impressos. E deve ser usada a menor quantidade possível de prateleiras. E em cada prateleira deve ficar um único tipo de impresso. Foi isso? Sim. Deixarão de ser usadas apenas 11 prateleiras. Tudo bem? Deixarão de ser usadas apenas 6 prateleiras. Sim, porque você tem 19 para 25, 6 vão ficar vazias, sim ou não? Sim. Serão necessários 8 prateleiras para acomodar todos os impressos do A. São 7, não são 8. Serão necessários 10 prateleiras para acomodar do B. Não, são 12, não tem nada a ver. Chuchu, não é legal isso daí, gente? Não gostaram? Mas, gente, o que você não entendeu? O que você não entendeu? De onde 19? São 7 mais 12, né? Do A e do B, né? São 7 caixas do B, digamos assim. Tô colocando só para você quantificar. E 12 do B, né? Dá 19 caixas, né, no total. Tá? Isso, aí 25 menos 19, porque eu tinha 25 prateleiras no enunciado. Aí ele vai falar que serão necessários, deixarão de ser usadas apenas 6 prateleiras. Você vai usar quantas? 19. São 25 que você tem, 6 vão ficar vazias, né? Tá? Deixarão de ser usadas, né? Tá bom? Entendeu ou não? Não. Quantas prateleiras? Ó, veja. Olha aqui. Quantas prateleiras eu tenho no total? Tá no enunciado. Quantas você conseguiu aqui? Quantas você vai utilizar? 7 do A e 12 do B, que são quantas? 19. Então você vai ocupar quantas prateleiras você vai usar? 19, né? Para 25 vai sobrar 6 vazias, né? Você pode encher de cerveja. Então. Então esse resultado 7 e 12 não são caixas, são prateleiras. Sim, é porque eu fiz só para quantificar, para exemplificar o que é o 24 e o que é o 12 para o pessoal, né? Tá? Só isso. Esquece a caixa, não tem mais caixa.
prateleira, tá? Então aqui, ó, você vai usar 7 prateleiras dessa e 12 dessa. Você tem no total 25, tá? Aí o resto vazio você enche de cerveja. Tá bom? Cerveja, uísque, água de coco. Joia? Ela não entendeu ainda. Não entendeu? Então estou mais livre agora. Muito bem. Surpresinha de novo. Mas de novo. Exercício número 23. Minha idade, praticamente. Olha o que eu andei encontrando aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Interessante isso aqui, viu? Não é comum cobrar, mas quando se fala de múltiplos e divisores, existe uma relação entre o MMC e o MDC. Relação entre os dois. Porque até agora você fez o exercício ou só de MMC ou só de MDC, que você encontra por aí. Olha a relação que os malditos colocaram numa determinada prova. Uma propriedade importante, nem eu não lembrava dessa propriedade. Eu fui pesquisar para ver se realmente era fato. E de fato, isso aqui é coisa lá da quarta série, gente. Que é a seguinte. Uma propriedade importante é a relação entre o MMC e o MDC. Que diz o seguinte, que a multiplicação do MMC entre dois números A e B diferentes, e o MDC entre dois números também diferentes, ou seja, A e B sendo iguais para MMC e MDC, é a multiplicação entre eles. Você acha que o aluno vai lembrar disso? Não, né? Nossa mãe, né? Nossa mãe mesmo. Sendo assim, se x e y são números naturais em que MMC de y e x é 154, e o MDC entre os mesmos números y e x é 2, podemos dizer que o valor da multiplicação entre eles é quanto? O cara fica pensando, meu Deus do céu, né? Calma, essa relação que há aqui, pessoal, essa 23, em que você coloca o MMC de dois números, aí no caso ele chamou de YX, né? Ó, de YX, dois números diferentes, dois números, não necessariamente primos, dois números, né? Multiplicado pelo MDC, multiplicados pelo MDC, desses mesmos dois números, é a multiplicação desses números. Calma. O que ele falou aí no exercício? Ele falou que isso aqui é uma propriedade. O MMC entre dois números, 2 e 3, 5 e 15, tudo bem? É uma associação lógica. E o MDC entre esses dois números, 5 e 15, sei lá, 2 e 3, né, o exemplo, é a multiplicação entre eles. Então, se você fizer o MMC entre 5 e 15, e o MDC entre 5 e 15, tudo bem? A relação que existe entre eles é a multiplicação de 5 e 15. Uma palhaçada isso. Então, quando ele falou que o MMC vale quanto? 154? É o MMC. O MMC é 154. Veja que eu não estou perguntando quem são os números. Quais são os números? Legal? E o MDC vale quanto? Qual é a multiplicação deles? YX, né? Ele pede isso aqui, sim ou não? Ele não pede x, quanto que vale x vezes y? Veja. Quanto dá isso aqui, gente? Só não vai errar no... 300 e quanto? 308. Agora vamos responder. Né? Porque o beleza quer que você responda. Lógico. É um número primo a multiplicação entre os dois. Não pedi x e não pedi y. Mesmo porque não teria nem condições de você fazer isso com essa propriedade que ele deu aqui. É um número ímpar? Não.
É um número maior que 500? É divisível por 11? Sim. E é um número que é múltiplo de 15? Não. Não é uma palhaçada? Só multiplicar os dois aqui que você tem. Então, o MMC entre dois números, tudo bem? Multiplicados pelo MDC destes mesmos dois números, é a mesma coisa que a multiplicação entre eles. Legal, né? Imagina isso na prova, derruba 90% dos candidatos. Menos vocês. Você já tinha visto isso? Então agora você já sabe. Multiplicar o MMC e o MDC entre dois números é igual a multiplicação entre eles. Legal? Então se você fizer o MMC entre 2 e 3 e o MDC entre 2 e 3, basta você multiplicar 2 vezes 3. Não é, matemática não é coisa linda? Você vai anotar? Multiplicar o MMC por MDC. É, o que está ali, ó. Se você multiplicar o MMC entre dois números, ó, se você multiplicar o MMC de dois números pelo MDC destes mesmos dois números, agora ela vai se perder, quer ver? É a multiplicação dos dois números. Inferno, né? Faço 22 agora, quero ver se você entendeu. 2 minutinhos aí, vai lá. O 22. Oi, qual? Tá aqui, meu anjo, ó. A multiplicação do MMC e do MDC de dois números é a multiplicação entre eles. Tá? É a multiplicação entre eles. Bom, nesse caso aqui, ó, eu não te dei nem o Y nem o X e não me interessou quem eles eram no exercício anterior. Me interessou a resposta do YX que ele perguntou. Neste caso aqui, ele deu que o MMC entre 140 e um outro número e o MDC entre 140 e outro número, onde ele fala que o MMC vale quanto? Cadê? Agora perdi aqui. 2,100. Ele fala que esse MMC é 2,100. Tudo bem, gente? Bacana? E o MDC, entre 140 e este número, vale 10. Bacana? Tudo bem até aí? Isso significa o quê? Que é a multiplicação do 140 pelo X. Concorda comigo? Por 140 pelo X. Agora ele te pergunta quem é o X, ó. Tá jóia? Ah, e agora tem que fazer essa conta? Sim. Né? Para você descobrir que valor é esse, ver se ele é primo, múltiplo, sei lá, o que ele pergunta aí. Jóia? Então, me diz uma coisa aqui, ó. Ó, se você quer o X, passa o 140 para cá. Legal? Quanto que dá isso aqui? 2,100 vezes 10? 21.000. Divididos por quanto, gente? Isso, que vai te dar o valor de X, que é tanto que ele quer, que daí você vai ver que o MMC de 140 e, sei lá, 380, 140 e, sei lá, enfim, qual é o valor, tá? Quanto vai dar isso aqui? 150. Então, o que significa aqui? Então, o nosso X é 150. Quer dizer que o MMC entre 140 e 150, 150, né? 150. E o MDC entre 140 e 150 é a mesma coisa que o quê? Que 140 vezes 150. Palhaçada. Mas é uma propriedade. Né? É uma propriedade. Então a multiplicação, finalizando e repetindo. A multiplicação do MMC e do MDC entre dois números é igual à multiplicação entre eles. Tudo bem? Tudo bem? Cuidado que passa ligeirinho aqui nessa rua, para vocês não saírem perdidos e atordoados daqui, né? E ser atropelados. Tá bom? Olha, tem sinal aí e tal.
Beleza?